Bom dia, pessoal. Tudo bem com todo mundo aí? Tudo jóia? Estão me escutando? Estão me vendo? Oi, professor, bom dia. Tudo em paz. Bom dia, Vinícius. Jóia. Pessoal, aqueles que puderem aí deixar o vídeo ligado, a câmera ligada, né? Obrigadão. E eu já vou chamar aqui o nosso convidado, meu grande amigo Erickson. Bem-vindo, Erickson. Bom dia. Bom dia, Rodrigo. Tudo bem? Jóia com você. Tudo ótimo, graças a Deus. Pessoal, o Erickson é um grande amigo de curta data. Eu conheço o Erickson, o quê? Menos de um ano? Um ano? Acho que um ano e pouquinho, Um e pouquinho alguns já? meses, né? Já fez aniversário essa amizade? Já comemoramos um ano já. Ninguém presente, pô. Pois é, cara, nem cantamos aí um parabéns para nós, né, pô? Uhum. É interessante que as minhas maiores amizades são as mais antigas, né? Eu tenho amizades aí desde sempre. Mas o Erickson faz parte de uma galeria de amigos aqui, né? De uma mão, duas mãos no máximo aí, dessa turma mais antiga, né? É uma amizade bem recente, uma novidade, uma grata surpresa esse último ano. E apresentando, então, o Erickson, ele é uma pessoa fenomenal, né? Um cara super inteligente. Vocês devem ter reparado no currículo dele que ele é um cara que é estudioso, né? Fez graduação aí em redes de computadores pela Unip, pós-graduação em gestão de TI pela FIAP, é mestre também em gestão para competitividade em TI, ampla certificação Microsoft, é, também 19 anos de experiência em tecnologia, é expert em soluções diversas, inclusive agora especialista em vendas. Ele é treinado diretamente pelo Flávio Augusto durante um tempo ainda, né? Então também é um líder de vendas, trabalha aí no setor comercial e especialista em organização e foco aí para diversas áreas, tá? Então esse é o nosso grande amigo, nosso grande convidado, Erickson. E espero que vocês aproveitem bem, é um momento único, não é todo dia que a gente tem uma oportunidade dessa. Então anotem tudo, tenho certeza que vai ser de grande valor para todo mundo aqui, tá bom? Erickson, a palavra está com você e muito obrigado, meu amigo. Obrigado, Rodrigo. Antes de qualquer coisa, né, bom dia a todo mundo, bom dia, pessoal. Obrigado pelo convite. E realmente, né, uma amizade de um período bem curtinho aí, a gente realmente estreitou essa nossa amizade. E agora eu tenho essa oportunidade de estar aqui compartilhando um pouco mais o meu conhecimento com vocês, né? Eu agradeço quem está aqui. Vão ser alguns momentos aí bem interessantes. Eu trouxe um conteúdo bacana para apresentar para vocês. E vamos lá, né? Como eu gosto de dizer, né, Rodrigo? Sem mais delongas, vamos começar. Vou compartilhar aqui a minha tela para que a gente possa iniciar. Só te Então, vamos lá. interromper um pouquinho, Erickson. Você prefere que as pessoas possam te interromper ou você prefere, no final, bater um papo? Como você prefere? Cara, eu acho assim, a sua dica ela é valiosíssima, né? Tomem nota, né? Se surgir uma dúvida, já faz uma anotação e a gente centraliza tudo no final, né? Porque aí a gente pega um momento ali, uma janela de já começando a organizar um pouco mais, né? A gente pega uma janela ali do nosso tempo e esclarece todas as dúvidas. Então, eu peço para vocês duas coisas na realidade, né? A primeira é que nesses momentos que a gente estiver juntos, né, evitem distrações, né, celular, Instagram, rede social, que às vezes a gente olha uma mensagem ali no celular rapidinho. Então, foca bastante aqui no conteúdo que eu vou passar para vocês e façam anotações, né? Surgiu uma dúvida, anota, né, para não esquecer que a nossa mente é uma loucura, né? Veio a dúvida na hora e a gente esquece daqui a 2 minutos. Então, anota e aí no final, Rodrigo, a gente separa ali para dúvidas e aí eu vou esclarecendo a dúvida do pessoal. Combinado, vamos lá. Tranquilo? Beleza? Tá todo mundo vendo minha tela? Tá aparecendo sim. Tá aparecendo? Tá, então eu vou começar aqui, ó. Não sei se aparece. Vamos lá, peraí. Pronto. Então, vocês estão vendo só a apresentação, ou não? Tá vendo o Rodrigo aqui do lado esquerdo? Eu acho que está Só a apre... aparecendo eu, você e a apresentação e mais a turma que está com a câmera ligada. Ah, então beleza. Acho que é por conta do Teams aí. Vamos lá, pessoal. Então tá tudo certo. Hoje o tema é um tema que eu gosto bastante, né? Que é organização, foco e produtividade. Né? A gente traz alguns questionamentos quando a gente entra nesse assunto.
E o que eu acredito que é um dos principais é exatamente essa pergunta que eu coloco aqui embaixo, né? Como aumentar a produtividade, né, e ser mais organizado num mundo conectado e fácil de perder o foco? O exemplo que eu dei agora há pouco, né? A gente tem aí o celular do nosso lado, meu celular está aqui, e muito facilmente a gente está ali concentrado em alguma atividade, toca uma mensagem, uma notificação, um WhatsApp, um Instagram, a gente já perde o foco na hora e a gente já olha ali para o celular. Então, como é que a gente consegue ser produtivo, mais organizado e manter o foco nesse mundo maluco aí, extremamente conectado que a gente vive hoje? Só que antes, né, o Rodrigo já antecipou um pouquinho, quem sou eu, né? Quem é o Erickson e por que que eu gosto tanto desse tema? Bem, meu nome aqui é Erickson Mendes Souza, e a gente pode separar o Erickson em duas partes. Uma parte acadêmica e uma parte ali, né, a minha vida pessoal, minha vida de lazer, né, as aventuras que eu faço por aí. E a gente separa aqui realmente a parte acadêmica, né, as minhas formações hoje, eu sou, como o Rodrigo mencionou, eu sou formado em redes de computadores pela Unip, pós-graduado em gestão de TI pela FIAP, que é uma faculdade focada ali em administração e tecnologia, e eu recentemente concluí o meu mestrado pela FGV, né, em gestão para competitividade, que nada mais é do que você ter um foco ali em tecnologia como apoio para geração de negócios e mantendo a competitividade ali no mercado, né? Para quem conhece um pouquinho dessa área de tecnologia, existem muitas certificações, que são diferentes de certificados. É diferente de você fazer um curso e receber um certificado. A certificação é uma prova que você faz e comprova que você realmente domina aquele conteúdo. Então, hoje eu sou certificado como engenheiro de sistemas, expert em soluções e algumas outras certificações pela Microsoft. Rodrigo mencionou também mais de 19 anos de experiência com TI, seja TI pôr na mão na massa mesmo, a parte técnica, ou TI, a área comercial, geração de negócio, e mais de 100 projetos realizados. Essa é a parte chata do Erickson, né? Essa é a parte de formação, né? Mas quem é o Erickson também, né? Então, pensando na minha vida, sou goleiro, não profissional, né? Mas gosto de jogar uma bola, né? Bater uma bola. Nadador, pé de valsa, dança sertanejo, vaneirão, canto. E vocês já vão entender tudo por que que eu estou colocando isso aqui, tá? Gosto de viajar, fazer caminhada, correr, estudar, ensinar as pessoas o que eu aprendo, que é o que eu vou fazer aqui com vocês, e alguns outros temas também. Você vê, finanças, administração, gestão de pessoas, tecnologia, fotografia, né? E vários outros assuntos que eu coloco aqui que são assuntos de maluco. E por que que eu estou falando isso, pessoal? Por que que eu estou falando, né, as minhas especializações? Por que que eu estou falando que eu jogo bola, que eu sou goleiro, que eu nado? Por quê? Que é para mostrar para vocês que mesmo num mundo muito corrido, muito movimentado, fácil de perder o foco, eu ainda consigo ter tempo para viver, né? Porque muitas vezes, imagina, a gente está na faculdade e a gente tem aquela correria do dia a dia, trabalho para entregar, prova para fazer, conversar com amigo aqui, fazer ali. Algumas pessoas trabalham também enquanto estudam. Então, às vezes a gente pensa que a nossa vida, em determinados momentos, ela é só aquilo. E muito pelo contrário. Se você se organizar, você consegue fazer outras coisas também, né? Você consegue viver, né? Então, por exemplo, trazendo um paralelo, né, enquanto eu nadava, né, enquanto eu fazia natação, enquanto eu jogava bola, eu estava na graduação. Enquanto eu estava aprendendo a dançar, eu estava na pós, né? Enquanto eu estava viajando, aprendendo outras coisas, eu estava no mestrado, né? Então, é possível, tá? Só que antes da gente começar, como eu disse, a gente tem que viver, né? A gente tem que viver, só que viver com um equilíbrio, né? De nada adianta a gente focar só numa determinada área da nossa vida e esquecer das outras. E aqui eu trago a roda da vida, que é um conceito acadêmico que você consegue ali trazer para a prática, trazer para a sua vida, que diz que para a sua vida estar em equilíbrio, para a sua vida estar em harmonia, existem diversas áreas da nossa vida que precisam ser trabalhadas. Você não pode focar muito em uma área só e esquecer das outras, né? Porque senão você pode ter problema. Então a gente traz aqui, né, questões de trabalho, espiritualidade, desenvolvimento pessoal, que é faculdade, curso, algo relacionado aos seus estudos, hobbies e lazer, exercício físico, né, situação financeira, família e amigos, namoro, né? Então não adianta, por exemplo, você focar muito no trabalho
ir mal nas provas da faculdade. Não adianta nada você só viajar, né, e não trabalhar direito. Não adianta você focar muito no namoro ou no casamento e esquecer da tua mãe, do teu pai, da sua família, né? Isso daí precisa estar em equilíbrio, né? Então, caso vocês queiram tomar alguma nota, né, a roda da vida ela te ajuda. Tem até ô, Rodrigo, tem até um ponto interessante, cara, que eu estava até lembrando hoje, que existe uma Sociedade Latino-Americana de Coaching, né, que é a SLAC. Ela tem um teste, se vocês quiserem anotar, eu posso abrir depois aqui, compartilhar a tela e mostrar. Ela tem um teste da roda da vida. Então, se você for lá no Google rapidinho digitar roda da vida SLAC, vocês conseguem fazer um teste para identificar em quais aspectos da sua vida está um pouco carente, quais você está focando demais, né? Então, serve aí de dica aí para vocês poderem começar a consultar como é que está a vida de vocês. Só que quando a gente olha essa roda da vida, a gente pensa assim, caramba, meu, fica complicado, né? Como é que eu vou focar em tudo isso? Como é que eu vou resolver tudo isso? Então, para facilitar para vocês, eu trago alguns pontos que são cruciais e, na minha visão, eles são os mais importantes hoje. Eu sei que você tem, igual a gente viu na roda da vida ali, namoro, trabalho, lazer, né, questões espirituais, tem várias coisas, mas para facilitar, eu acredito que hoje a base de tudo, antes da gente falar de qualquer coisa, antes da gente falar de organização, foco, produtividade, a gente precisa resolver 3 pontos principais. O primeiro deles é que você precisa se alimentar bem. E parece que não tem nada a ver, mas tem. Imagina você ali na faculdade ou trabalhando demais, comendo um monte de porcariada, vai chegar uma hora que sua saúde vai arriar. Você não vai aguentar, né? Então você precisa se alimentar bem. Tenha uma alimentação saudável, beba bastante água, né? Igual a gente estava falando, né, Rodrigo? Antes de começar, a aguinha aqui, né? A garrafinha sempre do meu lado, né? Então, alimente-se bem, né? Faça uma alimentação saudável. Eu sei que às vezes a gente está na graduação ali, come um monte de porcaria para entregar um trabalho, para estudar para uma prova, mas tente se alimentar bem, tá? Outra coisa, durma bem. Durma bem. Quantas vezes a gente não dorme mal, né? Tá preocupado com alguma coisa, ou vai dormir de madrugada por conta de algum trabalho, por conta de alguma atividade que você precisa fazer, aí vai dormir 2 horas, acordar às 4, e parece que o dia não rende, né? Parece que nada acontece, parece que você não consegue focar nas coisas que você está fazendo. Tudo isso é porque você não dormiu bem, né? Então, mais para frente eu vou até explicar um pouquinho, eu vou mostrar para vocês uma ferramenta que me ajuda bastante até hoje, né, e que pode ajudar vocês também, né? Eu não sei se vocês sabem, mas hoje o sono, né, dormir bem, ele funciona através de ciclos. E esses ciclos, eles têm alguns tempos determinados que se você acorda, né, seu despertador toca ou alguma coisa do tipo, alguma coisa te acorda, no meio desse ciclo, você pode se sentir cansado, você pode se sentir mal, ter dor de cabeça, perder o foco ao longo do dia. Então eu mostro para vocês mais para frente como que a gente pode melhorar um pouco o sono, mesmo que vocês durmam pouco, né? Claro que a gente sempre sugere ali pelo menos umas 6 horas, né, de 6 a 8 horas. Também não vai dormir demais, né, porque senão você vai se sentir cansado, mas por mais que pareça irônico, né, dormir muito e se sentir cansado, isso acontece, né? Então, mais para frente eu vou falar um pouquinho. Então, alimente-se bem, né, durma bem e movimente o seu corpo, né, não fique parado, né? Eu até vi algumas notícias, alguns estudos recentes que dizem que o trabalhar no escritório o tempo todo sentado é o novo fumar cigarro, né? É o novo vício no cigarro, né? Mas as pessoas elas ficam mais sedentárias, elas ficam com o corpo cansado porque elas não se movimentam, né? Então, por mais que hoje, né, home office, depois da pandemia, a gente trabalha muito, né? Olha aqui, a gente está fazendo uma apresentação online, cada um na tua casa, no teu trabalho, na faculdade, onde vocês estiverem, mas a gente está sentado o tempo todo olhando para uma tela. Então a gente precisa se movimentar, fazer uma atividade no começo do dia, no final do dia, né, fazer uma caminhada. Se você, por exemplo, dirige, né, e você vai de carro, só um exemplo, tá? Se você dirige, você vai de carro até o trabalho, até a faculdade, estaciona um pouco mais longe, faz uma caminhada, né? Se você pega um ônibus, desce num ponto ou 2 pontos antes e faz uma caminhada, a gente consegue organizar a nossa rotina para que a gente se movimente, né? Se você fica o tempo todo sentado,
Tenha o costume de tempos em tempos você levantar, fazer um movimento, vai, se movimente, né? Porque senão isso pode pesar mais para frente, isso pode ser ruim para vocês. Então, por mais que a gente tenha mostrado, por mais que eu tenha mostrado aqui a roda da vida, que tem vários aspectos que são importantes e precisam estar em harmonia, se você acha que é muita coisa nesse momento, foque pelo menos nessas 3, né? Então, alimente-se bem, durma bem e movimente o seu corpo. Só nisso a gente já consegue realmente ter a tranquilidade, né, o foco para começar a se organizar, né? Então, vamos lá. Então, assim, vocês entenderam aqui os pontos antes da gente começar. Então, vocês podem perceber que eu não falei nada de organização ainda, de foco, de produtividade, porque de nada adianta eu já começar a falar sobre esse tema se nem ao menos a gente está ali concentrado e resolvendo outras coisas que são importantes antes, tá? Mas já entrando no tema, a gente tem alguns pré-requisitos para que você possa se organizar. O primeiro deles é preciso entender que qualquer pessoa pode conseguir desde que realmente queira. Erickson, mas por que você está falando isso? Porque tem gente que acha que não consegue se organizar. Por incrível que pareça, né? Eu não sei se alguém que tá assistindo passa por isso, mas às vezes a gente olha aquela bagunça, aquela nossa vida movimentadíssima e a gente pensa que não tem salvação, que a gente não consegue, né? Só que qualquer pessoa consegue, desde que realmente queira, e aqui eu trago uma pessoa que realmente quer fazer as coisas. O Rambo, né? Esse aqui eu acho que é a pessoa que mais quer fazer, né, as coisas. Só que para você fazer, né, além de você querer fazer, você precisa se conhecer. Porque a minha organização, ela é diferente da do Rodrigo, ela é diferente da Laura, ela é diferente do Gabriel, né? Então, a minha organização ela é diferente da de vocês, por exemplo. Então, a gente precisa se conhecer para entender quais são as melhores estratégias que se aplicam para você. E trago esse cara aqui de novo, que ele se conhece mais do que ninguém. E a base de tudo é a organização, né? Sem ela, nada é possível, né? Quem aqui, né, não deve ter tentado fazer alguma atividade, estava tão bagunçado que nem ao menos conseguiu parar e pensar como começar. Né? Quantas vezes a gente não tem várias atividades ao longo do nosso dia, das nossas semanas, dos nossos meses, né, que a gente para e fala, meu Deus, e agora, como é que eu começo? E quando você começa naquela bagunça, você se perde, né? Então, você precisa realmente se organizar. E aqui está ele de novo, que é um cara que realmente se organizou, planejou e fez acontecer tudo o que ele queria fazer. Porém, por mais que, né, ó, você realmente quer fazer, você realmente quer se organizar, você se conhece bem, né, você se organiza, porém, não vai ser fácil. Não vai ser fácil, porém é totalmente possível. E tá aqui ele de novo, mostrando que é possível, né? Todo ensanguentado, todo lascado, mas ele fez o que tinha que fazer, né? Então aqui a gente entra realmente no tema de organização, tá? E vocês podem perceber que eu coloco ali no subtítulo como uma organização física e digital. Porque às vezes a gente pensa que tem que se organizar só ali no nosso ambiente, fisicamente falando, e no digital a gente está aquela bagunça, né? O celular tá tudo de qualquer jeito, um monte de notificação aparecendo. E aqui eu trago uma foto, até uma foto antiga, né? Eu continuo seguindo muito essa linha de ser mais minimalista. Vocês podem perceber que esse realmente era um notebook que eu usava e o celular que eu usava. E a minha mesa só tinha isso. Pode ver que está até o meu nome ali, né? Então, a minha mesa só tinha isso, porque a gente precisa evitar distrações. Lembra no começo que eu falei, gente, deixa o celular um pouco de lado, esquece rede social agora, esquece o WhatsApp, porque são distrações que nos atrapalham para minimamente começar. Então, é diferente você ter uma mesa desse jeito, né, em que está tudo bagunçado e, por incrível que pareça, existem pessoas que trabalham assim, até no ambiente corporativo, né? Você olha a mesa da pessoa, tem aquele monte de coisa em cima dela, mas é diferente você trabalhar com essa quantidade, essa poluição visual, do que você trabalhar assim,
né? Claro que está muito bonitinho, né, Rodrigo? Uma xícara ali de café, uma florzinha do lado, uma plantinha do lado. Olha lá, o Rodrigo também, ó. Mas assim, é muito bonitinho. Mas não precisa estar assim também, né? Você pode ver que tem até uma quantidade de coisas na mesa, diferente da minha foto anterior, que só tem meu notebook e o celular, tem coisas na mesa. Só que são coisas mais agradáveis, né? São coisas mais leves. Eu não sei se vocês sabem, mas por mais que você não esteja visualizando, isso é comprovado. Não me perguntem o artigo científico, que eu não lembro, mas, mas é comprovado que por mais que você não esteja prestando atenção nas coisas que estão em volta, o seu cérebro está atento a tudo que está em volta. Então, se você tem muita coisa na sua mesa, na sua frente, em volta de você, você pode não perceber que elas estão ali, mas o seu cérebro sabe que elas estão ali e isso te atrapalha. Minimamente ou não, mas isso te atrapalha. Isso pode fazer com que você se organize menos, perca o foco mais fácil e não seja produtivo. Por exemplo, eu mostrei aqui no físico, né? Mas e o digital? Agora, Rodrigo, quem quiser abrir o microfone, pode falar, porque agora é um exercício aqui. Nessa tela, com esse monte de ícones aqui, que às vezes a gente trabalha com esse monte de atalho, de arquivos. Quem aqui encontrou a lixeira? Rodrigo não vale. Olha Eu lá, encontrou a encontrei já. lixeira, beleza. Mas não foi ruim bater o olho e você visualizar esse monte de coisa aqui? Vocês podem falar, gente. Ouvindo, estão ouvindo? Tão Sim, ouvindo. sim, tô ouvindo. Legal. Legal. Não é ruim, tipo, essa poluição, né? Por mais que seja uma área de trabalho ali, que você precise ter coisas mais fáceis para você poder acessar, é ruim, né? É ruim. Então, assim, quem não encontrou a lixeira, ela estava aqui. Só para vocês saberem. Mas olha a diferença, né? Por que que eu trago essa atividade? Atividade rápida, simples, porque é muito mais fácil você se perder com esse monte de informações do que só com o essencial, né? Então, não que você não possa ter atalhos na sua área de trabalho no computador, mas não tenha uma quantidade excessiva, né? Por trabalhar com tecnologia, eu lembro muito bem que, para vocês terem ideia, o Windows, né, no caso, ele vai organizando os arquivos e as pastas, só que quando ele completa já a tela, ele continua organizando como se a sua tela não acabasse. Então, por trabalhar com tecnologia, o que que aconteceu no passado, em algumas vezes que eu precisei ajudar algumas pessoas? A pessoa ela estava procurando um arquivo, ela não achava de jeito nenhum, e ela abria um chamado com a equipe de suporte para a equipe de suporte ajudar ela a localizar o arquivo. Aí a equipe de suporte, que não visualizava dessa forma, visualizava de uma outra maneira, encontrava o arquivo, copiava para ela e ela falava assim: ah, legal, achei meu arquivo, então eu vou copiar aqui para minha área de trabalho. E a pessoa tinha 2, 3, 4 arquivos iguais na área de trabalho e ela ficava perdida todas as vezes. E era uma pessoa que, curiosamente, sempre abria chamado, sempre abria uma solicitação na equipe técnica para ajudar a encontrar o arquivo. E quando a gente foi investigar, a gente percebeu que ela se perdia na área de trabalho, porque ela apagava essas informações que tinha na tela, só que o Windows não organizava automaticamente e continuava algumas coisas na sequência, como se a tela fosse infinita, e ela nunca achava os arquivos. Então, a organização digital, ela começa, inclusive, na sua área de trabalho, no seu computador. Outra coisa importante, que vocês vão entender também mais para frente, por que que a gente está fazendo tudo isso? Desapegue e jogue fora o que você não precisa. Às vezes a gente tem a tendência a acumular coisas, né? Até coloco o LX aqui para lembrar do desapega, né? Às vezes a gente tem a tendência de acumular coisas, guardar coisas e deixar ali. Aí deixa ali, deixa na sua mesa, deixa no armário, deixa na estante. Isso vai acumulando, acumulando, acumulando. E isso parece que não, mas isso te atrapalha. É como eu mencionei com vocês agora há pouco, o... você pode não estar prestando atenção naquilo, mas o seu cérebro está visualizando aquilo o tempo todo. E isso atrapalha, né? Isso atrapalha. Então,
não quer mais usar, não precisa mais usar, joga fora, vende, doa, mas tira isso. Vai ser uma tranquilidade para vocês. Vocês vão entender mais para frente por quê quando a gente começar a falar de produtividade, tá? Só que tem coisas que você tem que guardar. Então, você guarda o que não usa, mas que pode ser útil. E aqui uma gaveta bonitinha. Eu, particularmente, até comentei ontem com o Rodrigo, né, Rodrigo, que eu não gosto de gaveta. Eu não gosto, eu gosto assim, o que eu preciso tá na minha mesa, em cima da minha mesa. Se tem papel, eu jogo para o computador e rasgo o papel e jogo fora. Mas, né, existem pessoas que gostam realmente de usar gaveta, né? Só que na gaveta, não usem a gaveta como um guarda-tralha, né? Não usem a gaveta como uma coisa que, eu não gosto disso aqui, eu vou guardar aqui para esconder, para tirar da minha, da minha visão, para o meu cérebro não ficar prestando atenção nisso. Não faça isso, né? Coloque assim de maneira organizada. Pode ver que tem até uma gaveta aqui, no exemplo que eu trago, que é uma gaveta que ela está organizada, né? Ela tem ali. Então, você sabe que se você precisa, por exemplo, de de uma cola, você abre a gaveta, ela está no seu cantinho direito. Se você precisa de um bloco de anotações, você abre, ela está ali. Você precisa de uma caneta, ela está ali no fundo. Então, você sabe disso, né? Então, isso fica mais fácil para você, fica mais leve para você. Lembrem-se, o foco dessa parte que eu estou falando de organização é fazer com que você tenha menos coisas na sua cabeça, menos preocupações no seu inconsciente, para que você foque no que realmente é importante. Por isso que eu estou falando tudo isso, que às vezes pode parecer que não tem nada a ver, mas acredite, são pequenas coisas ou coisas maiores que ajudam a gente lá na frente. E também a gente precisa saber onde é que as coisas estão na sua organização, inclusive a digital. Então, por exemplo, aqui é uma tela do meu computador em que as minhas informações, os meus arquivos estão organizados dessa maneira. Então, aqui é onde entra o detalhe de eu falar, né? A minha organização pode não ser a sua organização. Isso não é uma receita de bolo. Vocês não têm que configurar assim, né? Documentações, estudos. Não. Essa é a minha organização, é o que se aplica à minha realidade. Então, é muito interessante que vocês hoje possam se organizar de uma maneira que vocês saibam onde estão as coisas. Porque a tecnologia, né, por ser um profissional de tecnologia, isso me traz propriedade para falar para vocês que a tecnologia hoje ela ajuda nessa questão de busca de informações. Então é muito mais fácil hoje do que há 10 anos atrás você precisar de uma informação e você vai lá, pesquisa, às vezes não tem nada a ver com o nome do arquivo ou da pasta, você pesquisa algum texto que estava dentro de um arquivo de Word, né, ou um texto que estava dentro de um Excel. Você pesquisa e você encontra o arquivo. É fácil hoje na tecnologia, mas é mais fácil ainda se você sabe onde está. Né? Porque imagina, se você vai pesquisar, você tem que pesquisar, o Windows vai fazer uma varredura nos arquivos, ele vai trazer sugestões, às vezes você vai clicar em vários porque você não lembra qual que é. Então é mais fácil você saber onde está do que você apelar para a pesquisa. Tá? Então, isso ajuda bastante. E aqui, essa parte de organização, talvez, né, eu acredito que vai ficar bem mais claro para vocês por que que a gente fez tudo isso, né? Então vamos trazer uma linha do tempo de novo, do que eu comentei agora há pouco para agora. Então a gente falou sobre roda da vida, sobre se alimentar bem, dormir bem, se movimentar, organizar questões físicas, digitais, tudo isso vai apoiar no foco. E como consequência, no final, a gente vai buscar uma produtividade maior, né? Fazer mais com menos. E o que que realmente importa, né? Foco no que realmente importa. E quais são as estratégias que eu uso para focar? Lembrem-se, eu vou reforçar aqui um ponto que talvez tenha ficado nas entrelinhas, mas agora falando mais diretamente. Menos é mais. Não complique coisas que são simples. Então, percebam que eu gosto sempre de facilitar, né? Sempre o número 3, né? 3 coisas, né? Se alimentar bem, dormir bem, se movimentar. E quais são as estratégias que eu uso para focar? A primeira delas é metas SMART. A segunda é matriz de Eisenhower. E, por fim, o princípio de Pareto, que é a regra 80-20. Tá? Então, agora, olha que interessante, né?
A parte que eu estou falando é sobre foco. Então, estejam focados. Porque aqui eu posso trazer para vocês algumas ideias, alguns insights que podem mudar, né, alguma forma de vocês visualizarem algumas coisas. E a gente começa com metas SMART, né? O que são metas SMART? Né? SMART é ali de inteligente mesmo, foi uma sacada bem interessante que foi utilizada, mas o SMART, na verdade, ele tem ali as letras que significam algumas coisas. Eu vou até abrir um parênteses, que hoje a gente também encontra em alguns lugares SMARTs, com S no final, e eu já vou explicar o que é esse S no final, tá? Mas quando a gente tem alguma coisa para fazer, né, quando a gente precisa definir as nossas metas, elas precisam ser específicas, né, que é o S, mensuráveis, o M, alcançáveis, né, que é o atingíveis, né, em alguns lugares, realistas, ou em algumas metodologias você encontra como relevantes, né, então pode ser realistas ou relevantes. No âmbito corporativo eu gosto de trazer realista, no âmbito pessoal eu gosto de trazer relevante, vocês já vão entender por quê. E temporal. Vou trazer um exemplo. Vamos imaginar que eu queira viajar para a Europa. Tá. Qual é a sua meta? Viajar para a Europa. Tá. Sabe o que vai acontecer com essa meta? Ela nunca vai ser atingida. Porque você quer viajar para a Europa. Tanto faz. Quando der, deu. Quando não der, não deu. Mas o que seria o específico? Eu quero viajar para a Europa, passar por Portugal, Espanha e França. Tá. É mensurável? Como é que eu vou mensurar isso? Tá. Quanto tempo eu preciso? Quanto de dinheiro eu preciso, né? Qual a parte financeira que eu preciso? E eu coloco tudo numa tabela, por exemplo. Coloco no Excel, Google Sheets, alguma coisa do tipo. Coloco ali tudo que eu preciso. E mês a mês eu vou medir quanto que eu estou economizando, investindo, não importa. Né? Então, ela é atingível? Tá, vamos supor que para viajar para a Europa, né, Portugal, Espanha e França, eu preciso de 40 mil reais. Em 6 meses, isso é atingível? Se você coloca numa planilha e faz uma linha do tempo ali, você vai conseguir atingir isso em 6 meses? Você consegue investir mais num tempo menor? Ou não? Vou ter que aumentar isso para 18 meses, para 12 meses. Então, você avalia o que é atingível, né, o que é alcançável. Você mede isso ao longo do tempo, começando ali por uma definição inicial. Isso é realista, né, no âmbito corporativo? Isso é realista? É uma meta que a empresa consegue bater? É uma meta que eu consigo bater? Isso é realista? Ou no âmbito pessoal que eu gosto de trazer, né? Isso é relevante para mim? Viajar para esses 3 países, isso é relevante para mim? Entende por que eu trago, no âmbito pessoal, eu gosto de trazer o relevante, né, e no âmbito corporativo o realista? Isso é realista, isso é relevante. E qual o tempo que eu vou fazer? Você vê que ele já traz até ali na medição, no atingível, a gente já trabalha com o tempo. Em quanto tempo eu vou me organizar para atingir essa meta? Né? Quanto tempo eu vou ficar nesta viagem? Smart. É diferente de eu quero viajar para a Europa. E qual que é o S final, né, que em alguns lugares você encontra? O S final é de sustentável. Aqui eu nem coloquei, porque você vê em alguns lugares, e o sustentável é aplicado mais para o âmbito corporativo. Então, toda essa meta que eu estou fazendo, no final das contas, ela é uma meta sustentável? Né? Trabalha com sustentabilidade? Se sim, show. E aí você define isso e bora colocar a mão na massa. Né? Bora produzir para que isso realmente aconteça. Tá? Então, metas SMART me ajudam a ter uma visão de específico, mensurável, atingível, realista ou relevante e temporal. Caso seja o âmbito corporativo, sustentável também. Só que como que eu faço isso ao longo do tempo? Porque as metas Smart me ajudam a definir as minhas metas. E agora? O que que eu faço? Como eu faço? Como atingir essas metas? E a gente trabalha com tarefas ao longo do tempo, ou por fases
ao longo do tempo. Na engenharia, por exemplo, por mais que eu não seja engenheiro, né, eu sou engenheiro de sistemas da Microsoft, mas é outro âmbito, mas eu acredito que se adeque bem esse exemplo que eu vou dar. Às vezes, na engenharia, você tem um projeto monstruoso, gigantesco para fazer, e às vezes a gente se assusta mesmo, a gente fala assim, caraca, meu, como é que eu vou fazer um negócio desse? E aí você traça todo o processo que você imagina ali, você traça toda a sua meta, tudo que você precisa fazer, e você quebra em fases. Fase 1, eu vou fazer isso. Fase 2, fase 3, fase 4, fase 5, fase 20. Dependendo da complexidade do projeto e do tamanho dele, você quebra em fases. Só que mesmo que você quebre em fases, você tem tarefas a serem realizadas ao longo do tempo nessas fases. E aqui é onde a matriz de Eisenhower ajuda. Porque a matriz de Eisenhower, ela traz essa imagem bonitinha aí, né? Que eu vou mostrar mais para frente daqui a pouco, que ele separa entre questões que são urgentes e importantes, ou não tão urgentes, porém continuam sendo importantes, menos importantes, porém urgente, ou não é nem urgente e não é nem importante, né? Então, quando você avalia essas tarefas, essas atividades que você precisa fazer, como que você separa? E a matriz de Eisenhower, ela traz isso aqui. Você pode ver que tem ali Q1, Q2, Q3, Q4. Eu vou de trás para frente, porque lembra daquela questão da organização que eu estou trazendo, né? A gente eliminar coisas da nossa cabeça para a gente não se preocupar com elas. Então, por exemplo, tudo que não é urgente e não é importante, você vai fazer para quê? Para que você vai fazer esse treco se não é nem urgente e nem importante? Só vai ocupar coisa na tua cabeça. Né? Tem até um exemplo ali, ó, desperdiçadores de tempo, excesso de TV ou internet, rotina. Eu, por exemplo, já deve fazer uns 10 anos que eu não assisto TV. Né? Então, assim, são distrações que não valem a pena o esforço. Só que só pelo fato dessas atividades estarem ali, isso já te atrapalha. Então elimina, sem dor no coração. Eu estou ali concentrado para um trabalho que eu preciso entregar para o professor Rodrigo. Eu tenho um trabalho para entregar para o cliente tal na empresa X. E essas atividades, elas não são urgentes, elas não são importantes. Para que você vai fazer? Ignora. É que às vezes a gente tem o costume de querer fazer tudo, abraçar o mundo, e não dá para abraçar o mundo. Só que a gente tem aquelas situações que não é importante, mas é urgente. E aí você delega. Porque o que que acontece? Olha que interessante, né? Cada pessoa, vamos imaginar um grupo de trabalho na faculdade ou um departamento de engenharia trabalhando num projeto específico, várias pessoas trabalhando num projeto específico. A matriz de Eisenhower do gestor desse projeto é diferente, curiosamente, da matriz de Eisenhower de uma pessoa que está apoiando o projeto ou executando algumas atividades. Então, para o gestor, ela não é importante, mas para aquele profissional, ela é. Então, para você, se é urgente, só que ela é menos importante, outras pessoas podem fazer. Isso serve para qualquer coisa. Qualquer coisa. Né? Então, você pode ver até o exemplo ali do lado direito, reuniões que não são importantes, né, interrupções desnecessárias, né, falha de outros em planejar, resolver problema. Né? Então, você delega para aquela pessoa que pode te apoiar melhor e aquilo vai ser importante para ela. Na sequência, a gente vai para tarefas que são importantes, só que não são urgentes. Né? Que não são urgentes. E o que que você faz? Você agenda. Então, é importante, você precisa dispor de energia para atender aquela demanda, aquela tarefa, só que ela não é urgente, não está pegando fogo, não está. Né? Eu vou até fazer uma correção nessa imagem do lado direito. Eu, particularmente, né, você pode ver que eu até coloquei a fonte ali embaixo, só que eu, particularmente, não considero reuniões como urgentes. A não ser que
esteja no meio de um projeto crítico ali, desculpa a expressão, deu uma bosta ali, deu um problema sério, a gente precisa se reunir para resolver um problema pontual. Aí sim. Só que reuniões que você consegue planejar antecipadamente, você agenda. Então, determinar os objetivos, prevenir de alguma coisa, né, você agenda. Então, é importante, mas não é urgente. Você agenda e faz depois. E fazer primeiro, tá na cara, né? É urgente, é importante, você faz primeiro. Né? Foque no que é importante, precisa ser feito no mesmo dia. Né? Então, às vezes, a gente tem a tendência de procrastinar, deixa para depois, né? Vai avançando e não faz. Só que é importante, é urgente, faça. Faça. Porque a tendência de você não fazer e depois ficar desesperado, porque precisa entregar, precisa fazer, meu Deus do céu, o tempo está curto, é gigantesco. É gigantesco, tá? Então, pensem, né? A gente conseguiu definir as nossas metas, estamos traçando uma estratégia para que a gente possa atingir os objetivos, para que a gente possa concluir as demandas, as tarefas. Só que muitas vezes, no meio do caminho, acontecem situações simples e inesperadas. Simples a ponto de que você consegue resolver em 2 minutos. Coisa simples, imagina, você está ali focado numa atividade e aparece alguma coisa que precisa ser feito e que é tão simples que em 2 minutos você conclui. Faça agora. Já mata isso logo. Com um parênteses, com um porém da minha experiência, tá? Porque a regra dos 2 minutos, né, a grosso modo, chegou uma atividade que é simples, que é rápida, vai levar no máximo 2 minutos, faça agora. Essa é a regra padrão. A regra de 2 minutos é assim. Vai demorar 2 minutos? Faz agora. Eu vou um pouco além, tá? Até pela experiência que eu tenho nesses projetos que eu já fiz e ainda faço, que é o seguinte: é simples, é fácil. Antes de fazer, só dá uma analisada. É algo que precisa ser feito mesmo, ou é algo que pode ser eliminado? Porque para pensar, uma tarefa que aparece do nada, que é simples, que vai levar 2 minutos, às vezes ela não é importante e também não é urgente. Então elimina, tá? Então não siga também à risca. E por que que eu falo isso? Eu já tive uma experiência com alguns profissionais da minha equipe que eles eram apagadores de incêndio, eles eram bombeiros, né? Porque era só essas atividades que iam aparecendo. E no final das contas, a gente percebia que o projeto que eles tinham que entregar não acontecia. Eles não entregavam. E quando eu fui rastrear, identificar por que eles não estavam entregando o projeto, eu percebi que eles estavam se sobrecarregando com demandas simples, demandas de 2 minutos. Porque eles levavam muito a ferro e fogo, do tipo, é rápido, então vou fazer agora. E daqui a pouco aparecia outra coisa, é rápido, vou fazer agora. E por incrível que pareça, eles ficavam um período inteiro, meio período, um dia inteiro, só resolvendo problemas assim que apareciam do nada. Então, cuidado com a regra dos 2 minutos. Ela é boa, mas antes de fazer, dá uma avaliada. Eu posso eliminar ou eu tenho que fazer? Tenho que fazer, faz. Posso eliminar? Então não vou fazer, não é importante. Ou delega para alguém que está mais livre, entendeu? Então, só esse ponto, tá? Então, sempre como eu gosto de traçar essa linha do tempo, definimos as metas, entendemos como organizar a execução dessas metas, e agora a gente vai fazer a manutenção dessas atividades. Muitas vezes a gente se sobrecarrega com coisas que não trazem resultado nenhum. Eu fiz esse teste porque tem o princípio de Pareto, algumas pessoas podem conhecer, outras não, que diz que 20% de esforço que você desembolsa ali, que você faz ali para uma determinada atividade, traz 80% dos seus resultados. E 80% do seu esforço gera só 20% dos resultados. E como eu sou uma pessoa curiosa, eu fui a fundo investigar isso. Eu comecei a jogar numa planilha contratos de clientes, execução de projetos, as minhas finanças, né, todos os retornos financeiros que eu tinha, todas as atividades que eu fazia, eu fiz isso. Curiosamente, eu falei, não é possível que seja isso, né? Pô, eu vou lá, dispor de 20% e vou ter 80% de resultado. O que eu estou fazendo nos outros 80%, então, né?
E, curiosamente, é que eu não estou com isso aqui, eu fiz ao longo dos anos, eu não trouxe, tá? Mas, curiosamente, eu comecei a perceber que 20% dos contratos da empresa de TI geravam 80% da receita da empresa. Curiosamente, era muito próximo, tá, gente? Não era também cravado, era tipo 20% dos clientes geravam 75%, 78%, algo muito próximo disso. E curiosamente também, quando eu avaliava em paralelo a equipe técnica, eu identificava que para esses clientes, eles dispunham de pouca energia para resolver os problemas do cliente. Então eu percebia que os clientes que pagavam menos davam mais dor de cabeça para a equipe técnica. E os clientes que pagavam mais tinham estruturas mais estáveis e davam menos dor de cabeça para a equipe técnica. Eu percebi que as minhas finanças, os investimentos que eu 20% dos investimentos que eu fazia geravam 80% do meu resultado, muito próximo disso, 70% na época quando eu fiz. E aí eu falei, caraca, bicho, esse negócio funciona mesmo. Então, por que eu estou falando isso? A manutenção, ela acontece da seguinte forma: ao longo do tempo, a gente vai se sobrecarregando com muita coisa. E é importante que de tempos em tempos a gente tente e avalie o que está acontecendo. Eu faço isso mês a mês, né? Eu tenho o costume de fazer isso mês a mês. Então, uma vez por mês, eu avalio as metas que eu tenho e eu vejo, e as atividades que eu tenho, e eu vejo se não tem algo puxando, sugando muito a minha energia. E sempre tem. Sempre tem. Alguma coisa que está sugando muito a minha energia e não está trazendo resultado nenhum. Então, a manutenção é isso, né? De mês a mês, você faz uma avaliação. Pode parecer chato, mas é importante. Tá? Você vai eliminar muita coisa que às vezes você está dando foco, e é um foco desnecessário. Só que para que você faça isso, você tem que evitar distrações nos momentos de foco. O exemplo, aqui. Né? Todo mundo está focado, todo mundo está prestando atenção no que eu estou dizendo, e espero eu que ninguém tenha entrado ali no Instagram para dar uma olhadinha, dar uma olhada nos rios da vida. Então, evite distrações nos momentos de foco. As redes sociais, elas são boas, só que desde que usadas corretamente. Tá? Então, por exemplo, hoje, o meu Instagram, ele é um Instagram que ele tem poucas pessoas, eu sigo poucas pessoas, e as pessoas que eu sigo são pessoas que, em algum momento, de alguma área, eu vou aprender alguma coisa. Aquela amiga, aquele amigo que vai para a Alemanha e que só vai ficar fazendo você ficar no celular ali, olhando, pô, cara, o bicho tá na Alemanha, hein, meu? Eu tô aqui me lascando, né? Não interessa, né? Não importa. Então eu evito, né? Só que, claro, você tem que ter um ciclo de amizade. Então, para esses casos, você tem que usar em momentos determinados. Se premie, né? Do tipo assim, você vai focar por um determinado, eu vou falar na parte de produtividade, você vai focar num determinado tempo de foco e depois você pode dar um prêmio para você. Pô, consegui focar, eu vou ficar X minutos no Instagram. E fica só X minutos, tá? Não vai ficar muito tempo nisso. Que atrapalha, tá, gente? Redes sociais são boas, só que tem que usar com inteligência. E com tudo isso, né, antes, deixa eu só dar uma pausa aqui para não só eu ficar falando, né, Rodrigo? Eu comentei que a gente falaria no final, mas eu só quero saber de vocês, gente. Até aqui, tá tranquilo? Eu tô falando muito rápido, muito devagar, tá legal? Abra o microfone, porque como eu tô compartilhando a tela, eu não consigo ver vocês. Eu já te falei que você tem que virar professor, viu? Tá tranquilo, tá ótimo. Legal, legal, gente. Obrigado. Legal. É porque, como eu não tô vendo ninguém, né, aí eu fico falando com o computador, né? Uma sensação estranha, mas tudo bem. Mas vamos lá. Estamos vivos aqui, estamos vivos. Ufa, ainda bem. Ufa. Ninguém desmaiou, ninguém dormiu, isso que importa. Mas vamos lá. Depois de tudo isso, vamos ao tal assunto da produtividade. Porque, ok, Erickson, você está falando tanta coisa. Eu já fiz um monte de anotação, ou eu não fiz nada, né? Tô boiando, viajando na maionese, não tô entendendo onde é que você quer chegar com isso. Chegamos aqui. Nós precisamos ser
produtivos. E aqui entra um ponto principal. O que não é ser produtivo e o que é ser produtivo para mim. Para mim. Tá? Porque às vezes a gente vai pesquisar em artigos, questões acadêmicas, na internet. Por isso que eu falo, né? A prática, a experiência é o que, igual dizem, né, Rodrigo? Não sei se já ouviu falar essa, né? A prática come a teoria de café da manhã, né? Então, a experiência me diz, a minha experiência diz que produtividade não é fazer um monte de coisa. Eu não gosto muito de texto, é bem provável que tem um monte de gente lendo agora. Mas produtividade não é fazer um monte de coisa, chegar no final do dia exausto, sem nada do que você disse que ia fazer feito, ou sem nada importante tendo sido feito. Quem aqui nunca chegou no final do dia exausto, com uma sensação horrível de que o dia foi uma porcaria, é uma sensação péssima, mesmo que você tenha trabalhado pra caramba. Isso não é ser produtivo. Fazer muita coisa não é produtividade. Produtividade é, agora todo mundo vai ler, né? Produtividade, para mim, é você ter organização, você se organizar e planejar para que você foque no que você realmente tem que fazer. Só que aqui eu trago um ponto importante, com flexibilidade e mobilidade. Aqui entra a minha experiência de tecnologia. Então você tem que se organizar para planejar e focar no que realmente importa, com flexibilidade e mobilidade, aumentando o desempenho, que nada mais é do que você fazer mais por menos. Lembra Pareto? Né? Você dispor de 20% da sua energia e ter 80% do seu resultado. E sem deixar de viver. Porque às vezes a gente vê aqueles gurus da internet, não tenho nada contra, tá, gente? Não vou citar nomes, não vou falar nada. Mas às vezes a gente vê aqueles gurus de internet falando que você tem que, meu, vamos pra cima, vamos fazer acontecer, que não sei o que tal. Foca naquilo, faz só aquilo. E aí no final, beleza. Você conquistou bons resultados financeiros, você fez ali um mestrado, um doutorado, um pós-doutorado, etc. Mas você não viveu, você não viajou, você não curtiu com os amigos alguns momentos? Claro, né, gente? Existem momentos de foco, foco total, do tipo, eu vou evitar sair com meus amigos por um determinado tempo para que eu bata metas específicas. Só que não sempre, senão você vai se frustrar, né? E deixa eu só, pessoal, só abrir a janela aqui que eu tô morrendo de calor. Peraí, só um instante, até desculpa. Pronto. Perdão. Vamos lá. Tá quente aqui o negócio. Mas vamos lá. Então, assim, não caiam nessa armadilha, né, de deixar de viver, tá bom? E para que isso aconteça, você precisa se conhecer. O autoconhecimento ele é fundamental. Porque imagina, existem momentos do nosso dia que nós somos mais produtivos. Você tem lá o período da manhã, da tarde e da noite. E existem momentos que nós somos mais produtivos, nós nos sentimos mais produtivos. E se nós nos sentimos mais produtivos em alguns determinados períodos, por que não colocar as atividades mais importantes nestes períodos? Por exemplo, o meu período mais produtivo é de manhã. O meu período mais produtivo é do período da manhã. Só que o teu pode ser de tarde, ou o teu pode ser de noite. Só que o da noite, eu tenho um parênteses aqui. Né? Cuidado com a pegadinha do período noturno. Eu estava até conversando com o Rodrigo ontem, né, Rodrigo, sobre essa parte do período noturno, que é assim, muitas vezes a gente acha que o período noturno, para nós, ele é o mais produtivo. Pode ser mesmo, tá? Pode ser mesmo, mas esteja atento. O seu período noturno ele é o mais produtivo mesmo,
Ou você está fazendo com que ao longo do dia você não faça quase nada, tipo, passou o período da manhã, você deixou para lá, fez algumas coisinhas aqui, umas coisinhas ali, aí passou o período da tarde, beleza, começou a noite, aí você fala assim, putz, tem um trabalho para entregar amanhã. Aí de manhã você não fez nada, de tarde você não fez nada, e de noite, bicho, você arregaça de fazer um negócio. Você fica até de madrugada, feito doido fazendo porque você tem que entregar amanhã. Isso é uma pegadinha. Na verdade, você acumulou muita coisa para fazer em um único período. Isso fez com que você arrebentasse de fazer as coisas, correndo ali e tal. Então, assim, só esteja atento à pegadinha do período noturno. Como eu disse, pode ser o seu período mais produtivo mesmo. Existem pessoas que produzem bem mais de noite, né? Tem um colega meu de tecnologia que ele dormia até 1 hora da tarde. Aí de tarde ele ali pegava no tranco, e quando chegava ali umas 8, 9 horas, eu acho que era 8, 9 horas, ele começava. E ele ia até 4 horas, 5 horas da manhã. Ele era bem mais produtivo mesmo. A produtividade dele era nesse período. Mas foi uma das poucas pessoas que eu conheci que de noite realmente esse período era mais produtivo. Então só tomem cuidado com isso, tá? E agora vamos para algumas situações um pouquinho mais práticas, né? Ok, né, já entendi como eu me organizo, como que eu posso ter foco para fazer determinadas atividades que eu preciso, e eu entendo o que é, o que não é produtividade, que eu tenho que me conhecer, ok. Mas quais ferramentas eu já usei? E é importante essa parte, pessoal, porque eu trago pontos importantes, porque eu já passei por várias coisas, eu já usei várias ferramentas, começando pelo bom e velho papel e caneta, né? Lápis, lapiseira. Eu não gosto muito de usar caneta, né? Eu fico no, no lápis ou na lapiseira, né? Lapiseira de preferência. Então eu já fiz isso. Tanto que essa foto, muitas fotos, tá, gente? Vocês verem, né? Que no começo eu coloquei que eu fiz fotografia, muitas fotos que eu coloquei aqui na apresentação foram fotos que eu tirei. Inclusive essa, né? Então, o que que acontece? Quando eu vi que eu estava começando a planejar, um ponto importante aqui, eu comecei a escrever, eu tirei a foto. Eu falei assim, deixa eu tirar a foto, pelo menos do comecinho, para registrar isso depois em algum momento, e curiosamente eu coloquei aqui. Mas eu já fiz isso, né, de colocar ali as atividades que eu ia fazer, e eu ia dando ok, né, não tinha prazo, não tinha nada, aí eu comecei a pensar, putz, cara, eu só estou colocando as tarefas, quando é que eu vou fazer, como que eu vou fazer, eu não sei. Né? Por que que eu vou fazer, eu não sei, eu só estou pondo tarefa. Aí eu avancei para o Outlook, a caixa de entrada do Outlook, porque eu comecei a perceber que, pô, beleza, eu precisava fazer algumas tarefas, já aconteceu comigo de eu chegar até o lugar que eu precisava fazer algumas coisas, e eu lembrei só de metade do que eu tinha que fazer. Eu falei assim, putz, e agora? Meu caderno ficou em casa, e agora? Como é que eu faço? Aí eu comecei a usar a caixa de entrada do Outlook. Eu mandava um e-mail para mim, mandava um e-mail para mim, na caixa de entrada, ele ia ficar lá, com todas as atividades. Cada e-mail era uma tarefa. Sim, loucura, eu fiz isso. E aí eu mandava um e-mail para mim, aparecia. Eu concluía aquela atividade, eu excluía o e-mail. E aí eu comecei a perceber, tá, eu consigo controlar do celular, de onde eu estiver, não preciso estar com o meu caderno, mas alguns problemas começaram a acontecer. Alguns desafios, não é problema, né? Alguns desafios começaram a aparecer, que eram, tá, em algumas situações eu preciso de arquivos, eu preciso de planilhas, eu preciso de documentos. Então eu comecei a afinar o uso das minhas ferramentas. E hoje eu trabalho principalmente com o pacote Office, só que fica tranquilo, tá? Se você não tem o Office, tem o Google, não importa. Vocês têm que ter em mente, lembra quando eu disse ali atrás, agora há pouco, que você precisa ter mobilidade e flexibilidade para ser produtivo? Então, por trabalhar muito tempo com a Microsoft, eu optei pelos meus arquivos estarem no Office e usando o OneDrive. Então, independente de onde eu esteja, hoje o meu computador, gente, entendam o seguinte, eu sou um profissional de tecnologia e digo para vocês, hoje um computador ou um celular, ele é só um meio para você acessar a sua informação. Não se prenda ao seu equipamento. Ele é um meio para você acessar a informação. E a informação, ela tem que estar em algum lugar acessível de qualquer lugar.
Então, por isso que eu coloco o OneDrive. Pode ser o Google Drive, por exemplo, né? Pode ser o Amazon Drive, que eu acho que está sendo até desativado agora, que eles não vão trabalhar mais com isso. Mas eu optei por isso. Então, saibam que é importante com que as suas informações estejam num lugar acessível de qualquer dispositivo. Vamos supor que você esqueceu seu celular em casa, você esqueceu seu notebook, seu computador em casa, você está na casa de um amigo e o teu trabalho ou o teu projeto está na internet. Você pergunta para ele, empresta seu celular, empresta seu notebook, empresta seu computador, pronto. Você acessou o arquivo que você tem que acessar. Outra coisa, LastPass. O LastPass é uma solução de gerenciamento de senhas. Por quê? Ao longo do tempo, eu também comecei a perceber que eu perdia muito tempo lembrando as senhas. Porque o que acontece com a gente, né? Por facilidade, a gente põe não todos, tá, gente? Mas por facilidade, a maioria das pessoas colocam a mesma senha para tudo. Eu fazia isso. Só que isso me incomodava, porque como a minha área de tecnologia também é segurança da informação, como é que eu posso orientar uma coisa para um usuário se eu não faço? Então, eu comecei a criar uma senha diferente para cada coisa. E aí, qual que é o problema? Você salvar isso num bloco de notas é um problema de segurança. Você salvar isso na tua cabeça, você fica louco. O LastPass é uma solução que tira toda essa responsabilidade de memorizar coisas na sua cabeça e joga numa plataforma que tem versão gratuita, tá? Então eu não estou trazendo nada aqui que é pago, tá? Então assim, o OneDrive, por exemplo, talvez seja pago dependendo do limite, mas 5 GB você consegue colocar lá. Mas é só um único, talvez, né? Mas o LastPass, ele tira essa preocupação nossa de memorizar senhas, memorizar esse monte de coisa e joga para uma ferramenta que vai te ajudar. E você também não precisa saber, putz, onde é que eu salvei o arquivo das senhas? Não precisa, você sabe que é no LastPass, vai lá, a senha acabou, ele gera as senhas para você, né? Então, eu não estou ganhando nada para falar do LastPass, tá, gente? É que eu gosto muito mesmo, ajuda bastante. E o que eu mais uso é o Todoist, que eu vou até mostrar para vocês essas 3 ferramentas que eu uso, tá? Então, o Todoist, ele é uma ferramenta que me ajuda na organização das minhas tarefas, das minhas metas e dos meus projetos. E aqui eu já trago uma estratégia básica de produtividade. Eu não sei se alguém já ouviu falar de Pomodoro, é uma técnica Pomodoro, é uma técnica Pomodoro, aqueles tomatinho, né, de culinária, que o pessoal batia o timer ali para saber quando é que estava no ponto, né, a comida. O Pomodoro nada mais é. A origem dessa técnica se faz da seguinte forma: você coloca um despertador, e aí você tem que descobrir se o celular é a melhor coisa que funciona para você, ou se você vai ceder à tentação de uma rede social, aí o celular não vai ser a melhor estratégia para você. Mas o Pomodoro é assim: você coloca um timer de 25 minutos e você vai, ao longo desses 25 minutos, focar 100% em determinada tarefa. 100% nela. Você vai se desligar do mundo e você vai focar nela. Seja fazer um projeto, estudar para uma prova, fazer um trabalho, não importa. Planejar uma viagem. Você vai se focar durante 25 minutos nessa atividade. Deu 25 minutos, você vai colocar um outro timer de 5 minutos. Nesses 5 minutos, você faz o que você quiser. Você vai fazer um agachamento, vai beber água, vai deitar na cama, vai esperar dar 5 minutos, vai ficar 5 minutos na rede social e vai respeitar os 5 minutos. Terminou 5 minutos, mais 25 minutos focados para entregar aquilo. Sem distrações. Deu 25 minutos, mais 5 minutos. Depois de 3 sessões de 25 minutos, a última de descanso é de 15 minutos. Essa é a base da técnica Pomodoro. Por que eu sempre falo que você tem que se conhecer? Para mim, não funciona 25 minutos. Porque algumas atividades, quase todas as atividades que eu faço, 25 minutos, eu estou começando a coletar algumas informações. Então, dependendo da atividade que eu estou fazendo, que é pesada às vezes, 25 minutos é pouco. Então, o que eu faço? Eu gosto de focar 45, 50 minutos. 45, 50 minutos, descanso 5. 45, 50 minutos,
descanso 5. Quando eu estudava para as provas, eu fazia um pouquinho diferente. Eu estudava por 2 horas, até porque tem algumas questões que, na época, né, não sei como é que está agora, comprovavam que o nosso cérebro consegue focar por no máximo 2 horas quando você está estudando. Então, o que que eu fazia? Eu focava, eu estudava durante 2 horas, sem parar, 100% focado naquele conteúdo, e eu descansava por 30 minutos. Às vezes eu dormia 30 minutos, essa é a grande verdade. Eu focava durante 2 horas, estudava 2 horas, dormia durante 30 minutos. Não precisa dormir, você pode só descansar. Mas o que que acontece? Nesse período de descanso, o seu cérebro ele está absorvendo a informação que você estudou. Quem nunca estudou feito um maluco um dia antes da prova e ficou desesperado porque não estava entendendo nada? Não estava entendendo nada, não entrava na cabeça, já estava cansado, e no dia seguinte você lembrou tudo. E foi bem na prova. Ou não, né? Pode ter ido mal também, né? Ou não estava entendendo mesmo. Mas comigo já aconteceu. Você fica meio desesperado, cara, tem que estudar mais, eu não estou conseguindo entender. Aí você estuda feito um condenado, um maluco ali, e no dia seguinte você lembra tudo. Só que naquele momento que você está estudando, curiosamente, você acabou de ler, passou 30 minutos e você não lembra. Você esqueceu, às vezes você volta. Né? Então, isso me ajudou muito. Eu já fazia meio que um Pomodoro e não sabia na época. Outro ponto, revisão do dia seguinte. É importante... um parênteses. Antes de falar da revisão do dia seguinte. O teu tempo, ele é valiosíssimo. É o bem mais precioso que a gente tem, é o tempo. Então, valorize o seu tempo. Por exemplo, na faculdade, eu fiz 2 anos de faculdade, né? Porque faculdade de redes eram 2 anos. Comecei com 17, me formei com 19. Na faculdade, imagina, né? Eu tinha que fazer com que o meu tempo fosse mais valioso, melhor utilizado. Então, o que que eu fazia? Sabe quando eu estudava, que eu comentei com vocês, que eu estudava por 2 horas e dormia 30 minutos? Isso eu fazia no colegial. Quando eu fui para a faculdade, eu não tinha 2 horas para estudar e muito menos 30 minutos para descansar depois das 2 horas. Eu não tinha isso. Então, eu usava as 2 horas, entre aspas, de foco total no que o professor estava falando. E quando batia o intervalo, eu dava a descansada. Então, ao longo de 2 anos, eu estudei para uma prova. Não fiquei de DP, não reprovei, exame, nada. Eu estudei para uma prova ao longo de 2 anos. Erickson, não, só você. Não, cara. Tipo, se você se focar, se você concentrar e trabalhar com inteligência, você vai valorizar o seu tempo, você vai dormir mais, vai se alimentar mais, vai conseguir ter tempo para se movimentar. Lembra que eu comentei no começo? Então, só um parênteses, tá? Fechando parênteses. Valorize seu tempo. Se você não tem tempo, use essas 2 horas para prestar atenção 100% no que o professor está falando. Você vai economizar tempos de estudo fora a faculdade, fora a escola, fora qualquer outra coisa, fora curso, tá? Voltando aqui. Revisão do dia seguinte. Quantas vezes também eu não acordei e falei assim, meu Deus do céu, tem uma reunião no cliente tal e eu preciso sair agora, porque senão eu vou atrasar. Porque eu não lembrava. Então, a revisão do dia seguinte é você reservar 2 minutos, não dá mais do que 2 minutos, e você olhar as atividades do dia seguinte. O que que você vai fazer no dia seguinte? De manhã eu tenho isso, de tarde eu tenho aquilo. É isso. E aqui eu trago um quiz de produtividade. Se você digitar lá, Todoist, quiz, eu posso mostrar aqui também, dependendo do tempo, que eu não estou conseguindo ler o horário aqui, mas eu já vejo. Quiz de produtividade. Porque, por exemplo, eu estou trazendo Pomodoro como sugestão inicial. Só que existe matriz de Eisenhower, existe Pomodoro, existe Eat the Frog, né? Existe sistemático, existem várias técnicas de produtividade. Pô, e às vezes Pomodoro não funciona para você. Então, esse quiz de produtividade é uma lição de casa, caso você queira aperfeiçoar no tema de produtividade, para que você entenda outras técnicas, né, tipo GTD, né, que você entenda outras técnicas e adeque isso ao que é mais interessante para você. Tá? E aqui, como sempre, temos que trazer, né, o segredo para a produtividade na engenharia, né, ou
Para tudo. Retorne do início e comece tudo de novo. Aqui é onde mora o pulo do gato, não é o segredo, é o pulo do gato. O desenvolvimento contínuo deve estar sempre presente em sua vida. O que funciona hoje não necessariamente vai funcionar daqui a 2 meses. Não necessariamente vai funcionar daqui a 1 ano. E você precisa estar o tempo todo se renovando. Ah, e não existe segredo. É só para constar. Não tem segredo, né? Já está quase finalizando, tá, gente? Deixa eu só ver o tempo, 10:11. Estamos quase, Rodrigo, estamos quase. Está quase acabando. Vou até finalizar aqui para não estender tanto, eu mostro rapidinho. Mas não sei por onde começar. Ou acho que estou fazendo errado. E agora? Primeira coisa, existe um site que eu uso bastante, ele até faz um redirecionamento para um outro site agora, que é o Sleep Time, né? sleepti.me, que pode ajudar você a regular seu sono. Já vou mostrar. Precisa fazer reuniões? Marque para o horário da manhã, após as tarefas mais importantes. Pô, Erickson, por que da manhã? Lembra aquele negócio que a nossa cabeça se enche e você nem está pensando, mas seu inconsciente tá? Se você marca uma reunião para tarde, parece que não, mas a sua cabeça está o tempo todo. Tem uma reunião à tarde, tem uma reunião à tarde, tem uma reunião à tarde. Isso te atrapalha. Então, faz suas atividades principais e define um horário ali para as reuniões. Se precisar de reunião, porque reunião para mim, gente, dá para resolver num e-mail? Manda um e-mail. Saiba aqui onde mora o maior desafio para a maioria das pessoas: imprevistos. A pessoa sofre. Puta, eu estava com o dia todo planejado e aconteceu um imprevisto, vai mudar minha agenda toda. Acontece, não é sempre. Não sofra com isso. Para aumentar a motivação, você começa a listar e coloca como concluído, né? Isso vai dar ânimo para você. Porque uma coisa é você não perceber que você está avançando. Outra coisa é você ver que você está. Ainda não tem data definida para as atividades, porque tem coisas que a gente tem data, tem coisas que não. Eu, particularmente, sou assim. Não tenho data para fazer, eu jogo tudo para segunda-feira. Por que segunda-feira? Simples. Porque quando chegar segunda-feira, eu vou ver aquela cacetada de coisa e eu vou jogando para frente. Lembra? Imprevistos, não sofre com isso, não desencana. Desencana. Uma porque também, se você não digita, você não escreve aquela tarefa que você tem que fazer, seu cérebro vai acumulando. Solta em algum lugar. Ou numa ferramenta, ou no papel, qualquer coisa. Digita, marca, joga para segunda, não importa. E aí, ao longo da semana, não sofra com isso. Vai jogando para os próximos dias. Acredite, você vai perceber 2 coisas. Que ou você fez a tarefa, ou você percebeu que você pode eliminar ela. Porque se você está jogando muito tempo para frente, não é importante, não é urgente. Joga fora, entendeu? E é isso. Eu até coloco, né? Bora produzir, obrigado. Mas eu vou até tirar aqui, ó. Compartilhamento. E bem rapidinho, tá, gente? Eu já deixei até separado, até para a gente abrir para dúvidas. Eu falo pra caramba, eu sei. Ó, que eu prometi para vocês, eu já deixei separado. Você viu? Vocês viram que eu já sabia onde é que estava, né? E olha a minha área de trabalho. Tem nada. É só o link aqui que eu sabia que eu ia usar. Então, assim, ó. Vamos lá. Como prometido, né? Até para ficar mais fácil, ó. Teste da roda da vida. Eu falei lá atrás, tá? Teste da roda da vida. Esse aqui eu uso quase todo dia. Eu uso por osmose, porque eu já não preciso mais. Que é aqui, ó, Sleep Time. Pode ver que ele redireciona para outro site. O que que acontece, ó? Vamos supor, você sabe que horas você tem que acordar. Tem que acordar às 5 horas da manhã. Ele vai calcular que horas que você tem que dormir. Só que eu faço diferente. Eu dou um... Peraí. Eu dou um Sleep Now. E ele me fala, se eu for dormir agora, quais as horas que eu tenho que acordar? Se eu for dormir agora. Por quê? Só para vocês entenderem e não estender tanto, o nosso sono, ele é feito de ciclos. E ele possui 6 ciclos. Não é que ele possui, né? É o ideal ali, do primeiro para o sexto. Se você, ó, um ciclo
Tá vendo? Ó? Um ciclo é de 1h30. O outro é de 3 horas, 4 horas e meia, 6, etc. Se você acorda no meio do ciclo, você pode acordar cansado, exausto, com dor de cabeça, você não descansou bem. Agora, se você acorda no momento exato, ou próximo dele, você pode ter dormido um ciclo. Tipo, ó, dormir agora 10h15 e acordar meio-dia. Você vai acordar disposto. Porque você completou um ciclo. E sabendo que, em média, as pessoas levam 14 minutos para dormir, isso aqui já calcula isso. Então, às vezes você fala, puxa vida, meu, eu tô com trabalho, eu preciso acordar cedo, se eu dormir agora, que horas eu tenho que acordar? Pô, se eu acordar 4h30, se eu acordar X horas, isso ajuda, tá? Depois dá uma olhada nisso. Caso vocês queiram entender um pouco mais, são sugestões de links, tá, gente? Eu posso mandar depois pro Rodrigo, ou jogo aqui no chat, não sei. Metas Smart. Já estou mandando aqui para eles. Hã? Já estou enviando os links para eles aqui. Você está falando, já estou mandando. Ah, não, beleza. Deixa eu só. Eu passo para você. Ó, Matriz Eisenhower. Isso aqui é o site oficial do Eisenhower, que é o nome do cara que fez, né? Pareto, aí eu peguei o Wikipedia mesmo. Eu não gosto muito de Wikipedia, não, tá, gente? É legal para tirar uma curiosidade ali, mas. mas é bacaninha. Ó, o LastPass. Eu vou mostrar o LastPass na prática. Ó, abri meu cofre. Ó, LastPass, ó. Tudo isso aqui são senhas. Tudo isso aqui é senha. Ó, tudo isso é senha. Eu não sei nenhuma senha. Nada. Zero. Eu não sei. Tá vendo? Eu não sei a senha de nada daqui. Por quê? Porque o próprio sistema, ele gera a senha para mim. E eu gosto de senhas de no mínimo 30 caracteres. Então, a senha geralmente é tipo essa cacetada horrorosa aqui. E eu não sei a senha de nada. Eu só sei a senha para entrar no LastPass. Ah, Erickson, mas se você perder a senha? Calma, meu jovem gafanhoto. Aí eu tenho alguns recursos de recuperação, tenho autenticação de multifator, para que eu não perca, né? Senão, estou perdido, né? Vou perder todas as senhas? Não dá. E o Todoist? Eu vou até mostrar para vocês que é mais fácil. Todoist. Esse aqui é o Todoist, ó. Ó, então tá vendo? Ó, hoje eu tenho atividades para fazer. Ó, tudo isso aqui hoje, ó, palestra para a turma de engenharia do Rodrigo, ó, tá aqui, ó, vocês estão aqui, tá vendo? Ó, orçamento, projeto, tá vendo? Os contatos que eu tenho para fazer, tá vendo? Ó, em breve, tá, o que que eu tenho que fazer? Então, por exemplo, chega de noite, tá, o que que eu tenho que fazer amanhã? Aí eu dou uma olhadinha, olha como é fácil, ó. Eu coloco até fazer a cama, gente, você vê como é que eu sou, né? Mas, ó, coloco aqui, tal, beleza. Ó, tá vendo? Assistir isso aqui, falar com o cliente tal. Pronto, acabou. Tem até aniversário aqui, ó, tá vendo? Acabou, já vi. Eu sei o que eu tenho para fazer amanhã. Se por algum motivo eu definir ao longo do dia alguma atividade, eu vou colocar para amanhã. À noite eu vou checar. Porque às vezes no meio do dia você põe uma atividade, uma reunião para amanhã, por exemplo, e esquece. Essa é a verdade. Você esquece que você fez isso às vezes. E aí você olha de noite e fala, pô, legal, tem aqui, bacana. E lembra que eu falo que é bom, né, para o seu cérebro, para a sua motivação, você saber como que você está concluindo? Então, olha que interessante, ó, ele mostra. Isso é bom para você. Isso é interessante, isso vai te ajudar. Estou há 926 dias seguidos completando a meta, né? Então, isso ajuda. Tá? Isso ajuda. Eu vou passar para vocês. Esse link aqui é um link meu de embaixador, porque eu usei tanto o Todoist que eles me colocaram como embaixador. Mas se vocês quiserem pesquisar, tá aqui também, tá, gente? Então, eu mando para você, Rodrigo, aqui no chat mesmo? Coloca um bate-papo aí. E Tá depois você bom, manda para mim também, claro. deixa eu só achar o bate-papo, porque aqui para mim não tá Não? habilitando a opção. Sim, não está habilitado? Manda para mim depois no WhatsApp. Eu compartilho com eles. Tá bom. Bem, gente, vocês viram que eu falo pra caramba, né? E agora estamos abertos, não sei quanto tempo a gente tem, Rodrigo, mas estamos abertos aí para dúvidas, né? Eu vou fazer meu melhor aí para responder, para ajudar. A gente está na marca do pênalti, em clima de Copa do Mundo, né? Desculpa, Rodrigo. Estamos à marca do pênalti. Então a gente tem aí uns 10 minutinhos, pessoal. Eu sei que a galera tem outra aula depois. Eu tenho um monte de comentário para fazer, mas eu vou dar a oportunidade
para vocês, porque é agora ou nunca. Alguém quer falar alguma coisa? Quer tirar uma dúvida? Aproveitar, Eric, isso aqui rapidinho? Então vou entrar eu. Pô, Ô, gente, se não Erickson, tem dúvida, se não tem dúvida, eu fico preocupado, hein? Ou eu eu expliquei muito entendeu? bem, ou ninguém entendeu nada. Mas, pessoal, tem uma coisa muito interessante que o Erickson mostrou, inclusive, na foto, e eu já passei nessa situação, tá? Ele mostrou uma mesa bagunçada e uma mesa bem limpinha, né? Bem clean. Isso reflete também não só no teu trabalho e em você, mas do jeito que você vive, tá? Eu venho de uma cidade que é muito bem estruturada, muito bem limpa, bem organizada. E eu já fui morar numa região do país que era completamente o contrário. Você percebe que a moral da comunidade é diferente, entendeu? Então, se, inclusive, a sociedade é afetada pela estrutura que ela tem, pela limpeza que ela tem ali, imagina você trabalhando com isso, nesse cenário. Uma mesa cheia de bagunça, comida solta, migalha, marca de refrigerante na mesa. Isso vai refletir na tua saúde, inclusive, né, Edson? Eu não sei se você concorda comigo. E o Brasil hoje, não sei se a partir de hoje, mas acho que faz algum tempo, é o oitavo país do mundo mais ansioso, de pessoas mais ansiosas. Por que será? Será que também tem relação com como você trabalha, como você se organiza e como você vive, né? Então, eu achei muito interessante isso e às vezes a pessoa está desesperada, não sabe por quê, ansiosa, não sabe por quê, né, Alex? Exatamente. Eu só coloquei o fone, vocês estão me ouvindo da mesma forma, né? Tá tranquilo? Tranquilo. Beleza. Exatamente, porque, cara, quando você começa a estudar, vocês podem ter percebido que eu naveguei por diversos temas, diversas habilidades, se é que eu posso chamar assim. E quando você começa a estudar sobre organização, foco e produtividade, você pode perceber que muitas coisas que eu comentei são coisas voltadas para psicologia, voltadas para ansiedade, controle de ansiedade, controle emocional, né? Então, tudo isso tem muita relação, né? Por exemplo, igual a situação que eu trouxe para você ontem, né, Rodrigo? Eu cheguei ao ponto de estudar questões que diziam que não vão mudar as mesas de vocês, tá, gente? Só o exemplo que eu te dei ontem, Rodrigo. Eu cheguei a estudar num determinado ponto, determinado nível que eu fui a fundo, e você colocar a sua mesa de frente para uma parede, você pode ver que a parede está atrás de mim, né? Se me permitem a falta de educação, né? Tipo, aqui, ó, não tem parede dentro. Estou de frente para uma janela, olhando ali o céu bonito, né? Você colocar uma parede na sua frente, você está indiretamente mandando um sinal para o seu cérebro que o seu limite é ali. E parece bobeira. Parece bobeira. Quando eu li isso, eu falei assim: ah, tá de brincadeira. Não é possível. E aí eu fiz essa atividade, né? Porque eu não só estudo. Porque não adianta nada, tá, gente? Imagina, um parênteses. Você lê um livro que te traz várias coisas e você não põe nada em prática, tanto faz você ter lido o livro. Tanto faz. Então, se você estuda uma matéria X e você não põe em prática, tanto faz. Vai ficar na cachola, você vai esquecer. Acabou. Só Então, eu ocupa fiz espaço. isso. Só ocupa espaço, né? A mente obesa, né? Mente Então, obesa. assim, mente obesa. Então, assim, eu vi aquilo, assim, cara, eu tava com uma paredona na minha frente, assim. Eu sempre fui muito de trazer as percepções. Aí eu pensei, poxa, na empresa que eu trabalho, eu fui mais produtivo quando eu não tava olhando para a parede. Eu falei, não é possível. Aí eu virei. Eu comecei a trabalhar melhor, né? Comecei a me desenvolver melhor. Bobeira. E eu cheguei a dar uma mentoria parecida também, uns anos atrás, sobre foco, organização, produtividade. E algumas pessoas que fizeram esse exercício falaram que elas se sentiram melhores, menos ansiosas, elas se sentiam pesadas, chegavam no final do dia exaustas. Bobeira, né? E quando você fala assim, aí é bobeira. É igual, por exemplo, você estar numa posição de costas para uma porta. Isso também eu cheguei nesse nível. Você está de Essa eu não costas para uma sabia, não. porta. Essa eu quero saber. Essa eu não sabia. Quando Como é que você é? quando você está de costas para uma porta, você pode até achar que está tudo bem. Mas no seu inconsciente, algo pode vir de trás. E ter essa sensação.
não é? Aqui, para fazer aqui o meu escritório, Erickson, eu pensei, cara, eu preciso de uma mesa, a minha mesa é grande, né? É gigante, eu tenho aqui uma baita estante, e quis botar a minha mesa de frente para a janela, porque eu já trabalhei de frente para uma mata, era um vidro gigante e uma mata, e é muito mais agradável, você sente a Muito, diferença. muito. E Mas aí, essa da porta é. só que eu ia ter que ficar de costas para a porta. Mano, vamos sentir bem. Eu não sabia explicar por quê, mas a sensação não é boa. Não sei se a galera aí está sentindo o mesmo que eu sinto, mas é justamente isso, parece que vai acontecer alguma coisa comigo que chama por trás. É, exatamente. E aí você pode achar que você está trabalhando tranquilo, mas aquela preocupação de alguma coisa pode chegar, você está fazendo com que sua mente esteja gerando energia para se preocupar com alguma coisa que está chegando atrás. É aquele lutar ou correr, sabe? Lutar ou correr. Então, se chegar alguma coisa, o que eu vou fazer? E aí você acha que está tranquilo, mas você está preocupado com isso lá no inconsciente. Então, pode ver, a porta hoje, ela está aqui, e eu estou olhando para a janela de costas para a parede. Perfeito. Eu dei um jeito. Não é sempre fácil, mas Não, eu não consegui é. dar um jeito. Não Não é é. sempre fácil. Eu contratei uma decoradora para fazer isso aqui para mim e não ficou bom. Me atendeu para colocar Ai, aqui as meu coisas que eu preciso. E aí tem uma Deus. coisa interessante que você falou ali de produtividade, de meta e planejamento, né? O que eu sinto também, vê se você concorda. Você trabalhar e não ter resultado vai cansar ainda mais. Então você planejar também metas alcançáveis, né? Nem que seja meta curta, meta pequena, eu acho que é melhor do que meta muito longa que você não vai alcançar nunca, né? Só vai se cansar. Exatamente, exatamente. Pessoal, essas coisas que eu trouxe para vocês e que o Rodrigo está comentando agora, eu vivi na prática. Eu já tentei fazer uma meta tipo para 5 anos, para 2 anos. Você pode fazer, desde que você coloque micrometas no meio do caminho. Porque senão você se frustra. Imagina, 5 anos, muita coisa pode mudar. Muita coisa pode mudar. Agora, em 1 ano, pode mudar muita coisa? Pode, mas não tanto quanto 5 anos. Então, eu já fiz esse teste, né, de jogar uma meta muito distante, sem brincadeira, gente. Ou eu desisti da meta, ou eu desanimei no meio do caminho. Aí eu fiz a mesma coisa, joguei uma meta muito distante e quebrei. No primeiro ano eu vou fazer isso, no segundo eu vou fazer isso, no terceiro, no quarto, até chegar no quinto. Cara, funcionou. Uhum. Não, Funcionou. e para eles, né, eu acho que é questão que o objetivo todo mundo é passar em prova, né? Se quer passar, quer nota. Às vezes o cara se mata de estudar, cansa pra caramba, ele tá abrindo mão de tudo ali naquele momento da vida dele para estudar, mas quando você tira lá uma nota 9, 90%, qual que é a sensação de leveza, não é? Sim, Então, então você acaba sendo recompensado pelo resultado que você produziu. Às vezes você sim, pensa lá na frente, cara, se eu tirar um 9, como eu vou me sentir? Esse sim, pensamento futuro te traz energia presente. sim. Então, é uma E, estratégia que eu uso também para isso, sabe? sim. E você me permite, Rodrigo, só compartilhar uma última informação, até para não estender? Claro, óbvio. É um minuto. Ó, exemplificando exatamente isso. Ó. Eu dei uma palestra uma vez de gestão de projetos numa ETEC aqui, numa ETEC FATEC. Acho que vocês. Deixa eu colocar um zoom aqui para vocês, acho que vai dar para ver melhor. O que acontece? Ó? Como era gestão de projetos, olha como a meta e a organização ela é fundamental. Isso pode acontecer no Excel. Ó, isso aqui é um Excel. Eu só tirei o nome do cliente aqui, né, e das pessoas para poder apresentar no dia. Mas eu tinha uma data de início, pode ver que até antiga, né, 2015, eu tinha uma data de início, opa, perdão, e uma data de fim. Então eu tinha um tempo. O específico eu sabia onde eu ia chegar. Né? O mensurável eu ia mensurando de acordo com as datas que ia passando, eu ia vendo se a tarefa foi concluída. Né? O realista, né, o relevante para a empresa era muita, porque era um projeto na época de migração de um ambiente específico lá dele. Então eu fui colocando, ó, eu quebrei em etapas, por mais que foram etapas, né, um mês aqui, ó, para pensar, nem um mês direito, mesmo assim eu quebrei em etapas para facilitar. E como você falou de faculdade, olha aqui, ó, um planejamento que eu fiz
para uma viagem. Então eu coloquei, ó, vou passar aqui no dia 1, aqui, ó, no dia 2 eu vou fazer isso, ó, quanto custou de Uber, eu vou de avião, que horas, coloquei, beleza. Isso aqui foi o meu mestrado, ó. Olha a minha agenda de mestrado. O mestrado era assim, um dia de aula a cada 15 dias. Então, e era no sábado, sexta e sábado. Então eu fazia aula sexta e sábado, no domingo, ó, olha que interessante, no domingo eu colocava elaborar a agenda para as próximas semanas. Eu colocava, na segunda eu vou fazer isso, na terça isso, na quarta, na quinta, na sexta. Sabe quanto tempo eu levava para planejar a agenda? 30 minutos. Eu olhava lá, pô, quais leituras eu tenho que fazer, quais trabalhos eu tenho que fazer, eu tenho que entregar tal dia, então eu tenho que fazer isso aqui. 30 minutos eu ia jogando, pá, 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 pá. Eu ia jogando. E olha isso, ainda tinha tempo livre. Ó, segunda-feira livre, sexta-feira livre, ó, aí domingo eu dava uma lida, ainda jogava bola, porque eu lia antes do futebol, né? E é isso, ó. Olha que interessante, ó. Livre para remanejamento ou revisão de conteúdo. Ou seja, além de planejar os próximos 15 dias, ainda sobrava 1, 2, 3, 4, 5, 6 dias que se desse uma, desculpa a palavra, uma cagada, eu conseguia remanejar algum conteúdo e não me prejudicar nas entregas. Então, e às vezes é o que eu costumo dizer, Rodrigo. Quando a gente trabalha, quando a gente estuda, a gente dispõe do nosso precioso tempo para planejar algo para os outros. Só que a gente não coloca 30 minutos para planejar algo para nós. Já parou para pensar nisso? Com certeza. Erickson, ó, cara, fenomenal, como sempre, né? Vocês perceberam que o Erickson é multitarefas e, além disso, joga futebol, né? Não sei se é bom, tá? Mas dizer que joga. Então, assim, pessoal, dizer uma coisa, eu nunca vi ele jogando, né? Eu acho que falar é uma coisa, ver a outra, não devolver. Erickson, assim, eu te agradeço demais, tá? Eu também, assim, quero agradecer a Aline, o João Pedro, que eles tomaram a frente disso aqui, eles estão fazendo isso aqui acontecer, tá? Então, obrigado, Aline, obrigado, João. Aline e João, a gente conversa outro momento, hoje vai ficar bem apertado aqui no horário, tá? Erickson, então, agradeço demais. Você aí está ajudando aí pelo menos umas 35 pessoas. E eu tinha uma pergunta para te fazer, depois eu faço e compartilho com eles, uma pergunta importante. Vocês estão todo mundo curioso. E, assim, está de portas abertas, de novo, para compartilhar isso com a gente, porque se eu tivesse pouco desse conhecimento enquanto eu fazia faculdade, alguns projetos que eu participei como profissional também, teria dado muito mais certo, tá? Então, pessoal, a gente encerra por aqui. Erickson, obrigado, viu? Obrigado, pessoal. Eu que Tchau, agradeço, tchau. pessoal. Obrigado. Um abraço.